Olá, seja bem-vindo ao episódio 109 do Café com PNL, com um assunto super pedido por vocês, que é como falar em público. A gente vai usar como referência aqui, como base, o livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, mas além desse livro, a gente vai trazer outras técnicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para já sair daqui dessa conversa em outro patamar na sua comunicação. Eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que vai ser fantástico. E como a Carol falou, muito pedido. Muitas pessoas mandam isso pra gente, perguntando e pedindo para que a gente faça conteúdos para falar em público. Então, aproveita, pega o seu café que hoje vai estar incrível. Viviane. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um episódio extraordinário. Bom, para contextualizar, para quem não conhece, Como Falar em Público e Encantar Pessoas é um livro escrito pelo Dale Carnegie Training, que é uma associação lá nos Estados Unidos, baseada no trabalho de Dale Carnegie. Quando eu comprei esse livro, e eu acredito que muita gente deva pensar assim também, eu comprei com o título Dale Carnegie. Eu achei que era ele que tinha escrito. Mas, quando você vai ler o livro de fato, você percebe que não foi ele que escreveu o livro. É só muito engraçado. Eles colocam Dale Carnegie gigantesco, você acha que foi ele que escreveu, mas não foi ele que escreveu, tá? Foi a equipe que toma conta disso lá nos Estados Unidos. Até porque o livro foi publicado em 2011, Dale Carnegie faleceu em 1888. Você pode falar, publicaram depois, né? Mas não. Foi realmente outra pessoa. De qualquer forma, o que essa pessoa fez? Ela pegou algumas técnicas que o Dale Carnegie usava quando ele ia dar aula sobre outros assuntos, enfim, e traduziu essas técnicas que Dale Carnegie usava para esse livro, para que a gente possa aplicar na nossa oratória também. E tem muita coisa interessante, tem muita coisa que a gente usa também, que vai de encontro com o que a gente já está acostumado dentro do INEX, na hora da gente montar os nossos cursos, e que eu acho que vale a pena a gente falar. Tô só contextualizando para vocês. Se você se interessa por esse tema, já lembra de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que quer melhorar a habilidade de comunicação, que precisa se posicionar melhor. Para quem tem medo de falar em público, ansiedade, compartilha com essa pessoa vai ficar feliz em receber o conteúdo e você vai mostrar o carinho que você tem por ela. Lembra também de se inscrever no canal e se você estiver nos ouvindo pela plataforma de áudio, lembra de dar 5 estrelas. Eu dou esse recado só lá no final, mas aí vocês esquecem. Então eu vou já dar o recado antes, já coloco o curtir, que é para garantir. Vamos lá então para o primeiro tema. Eu entrei com uma pesquisa lá no nosso Instagram, INEX Oficial, para entender de todos os temas que eles abordam no livro, qual que vocês queriam que a gente desse mais destaque. E assim, ganhou de lavada a questão do medo de falar em público. Então já vou começar por aí, pelo medo, que é realmente uma pedra no sapato de muita gente, né? E como, né, Carol? Quantas pessoas falam, eu não vou falar, eu não vou... Eu preparo todo o trabalho, mas eu não falo em público, eu não vou apresentar, né? Isso é uma queixa comum que a gente tem, que a gente recebe para o pessoal que quer fazer curso de comunicação, né? E as pessoas acabam perdendo muita oportunidade por medo, né? Não adianta você ter uma grande ideia, você ser uma pessoa extremamente competente, você estudar tudo sobre tudo. Se chega lá na hora, você não tem coragem de se posicionar. E aí alguém com muito menos competência que você, com uma ideia muito pior que a sua, acaba ocupando espaços, visibilidade que você não teria e oportunidades na vida que você não teria simplesmente pelo fato de você se bloquear na hora de você falar em público, ou não dar atenção pra isso, achar que é uma soft skill, como se fosse uma coisa inferior, não vou treinar isso aqui, porque é muito mais importante minha parte técnica, mas não. Às vezes você pode ter a maior parte técnica do mundo, e aí, por não saber a soft skill, por não se dedicar a isso, você acaba perdendo a oportunidade. O medo, ele tira a oportunidade de muita gente. E como que eles tratam essa questão do medo dentro do livro, né? Ele conta uma história do Dr. Hans Selye, eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, mas ele fez um estudo com diversas crianças que viveram em situações difíceis da vida, né? E ele pegou o caso de 2 crianças que tiveram um pai alcoólatra. E depois de um tempo, essas crianças foram criadas nessa situação complicada. E depois de um tempo, elas se separaram, cada uma seguiu por seu caminho. Quando eles foram entrevistar esses agora adultos, né, irmãos, para entender o que tinha acontecido na vida deles, eles viram que um estava na cadeia e o outro tinha virado um médico super famoso.
E aí, a psicóloga queria entender o que aconteceu, né? E os dois responderam exatamente a mesma coisa. Também, da situação que eu tive, essa era a minha única saída. Foi isso que eles responderam. Como assim? Bom, um deles falou, qual vai ser a minha saída? Vou ter que estudar pra caramba, vou ter que arranjar um emprego, vou ter que me virar pra sair daqui e ter uma vida melhor. E o outro, qual foi a saída? Vou beber também, vou virar um alcoólatra também. E vou, enfim, tudo isso que aconteceu na vida dele. Ou seja, é muito menos o fato que aconteceu com você e muito mais o significado que você dá. O que isso tem a ver com falar em público? Muitas vezes a gente viveu uma série de fatos na nossa vida e a gente deu um significado que talvez não tenha ajudado. O Natan fala bastante sobre isso para vários aspectos da vida, né, Natan? Não, exato. Tava falando aqui do medo de falar em público e antes de falar do fato, do significado, eu queria falar um pouquinho do medo. Muitas vezes as pessoas passam um fato, como você tá falando. Ela foi fazer uma apresentação quando criança, quando tinha 5 anos, na frente da escolinha, e aí ela errou alguma coisa, e aí todo mundo riu. E aí a pessoa até esquece disso que aconteceu, mas hoje ela não entende por que ela chega pra apresentar alguma coisa e trava, fica suando, fica só com vontade de sair daquele lugar e se trava pra falar em público. E o que a Carol tá falando é isso. Muitas vezes a pessoa vive um fato e ela dá um significado dessa forma. Não, falar em público é horrível. Se eu for falar em público, vão rir de mim. Quando eu me exponho, vão rir de mim. Então, a pessoa se trava frente a isso. Só que tem como a gente fazer a pessoa o ressignificar, né? Que falam muito. Que é você dar um significado novo. Tá bom, isso aconteceu nessa idade. Só que você não precisa mais hoje levar isso pra sua vida e se bloquear pra falar em público. Porque, como a Carol falou, você perde oportunidades na sua vida se você não fala em público. As pessoas que têm mais sucesso, as pessoas que têm melhor desempenho profissional, são pessoas que têm uma grande habilidade de oratória. Então, é muito importante você desenvolver essa habilidade. E você vai conseguir, por exemplo, você que hoje tem medo de falar em público, e se for por um desses casos que eu falei de ter vivido um fato, alguma coisa nesse sentido, você consegue desbloquear esse medo através da ressignificação de um fato que você viveu há 10, 20, 30, 40 anos. É isso mesmo. Essa é uma ferramenta poderosíssima. E quando ele menciona isso no livro, ele fala muito assim, que quando a pessoa tem medo de falar em público, ela tem medo do quê, exatamente? Tenho medo de ser julgada, por exemplo, que é o mais comum, eu diria. O medo de ser julgado, o medo de ter alguém ali na plateia que sabe muito mais que eu. E aí eu vou me expor ao risco, né, de alguém me criticar. Mas, de verdade, traga para os fatos. A maior parte das pessoas tem medo de falar em público. Elas sabem que a sua posição ali não é a mais fácil. A probabilidade, por mais que dê tudo errado, de alguém jogar tomates em você, se você der uma tropeçada, é mínima, é quase impossível que alguém vai fazer isso. É muito mais provável que a pessoa entenda. Eu entendo que realmente, essa não é a área dele é estudo de sei lá o quê, ele tá aqui para apresentar isso. Eu entendo que talvez ele não seja o melhor orador, muito provavelmente as pessoas vão ter essa postura. Então você se julga muito mais do que o outro te julgaria. Trazendo agora para minha experiência pessoal, eu diria que as pessoas elas são muito autorreferentes. Você sempre acha que as pessoas vão estar olhando pra você. Por exemplo, você vai na academia, você é sedentário, você não sabe usar os aparelhos. Ai, meu Deus, todo mundo tá me olhando, fazer errado. Ninguém tá nem aí pra você. A pessoa tá com fone de ouvido dela, fazendo o treino dela. Ela nem percebeu que você tá fazendo o seu treino. A mesma coisa aqui pra falar em público. Do mesmo jeito que você tá pensando sobre você, e o que estão pensando sobre você, o outro está pensando sobre ele. E sobre o que vai acontecer na vida dele e o que ele precisa comprar para fazer o almoço do dia seguinte. Então, quando a gente traz para os fatos e consegue ressignificar esses fatos, fica muito mais fácil a gente lidar com o medo lá na hora. É claro que isso exige um treino, que só falar isso para vocês não vai resolver, até porque eu tô dando uma explicação racional, e o nosso medo não é
racional. Existem outras técnicas que a gente aborda dentro do DL para tratar realmente a parte do sistema límbico, que vão muito além dessa conversa que a gente está tendo com você agora. Mas só de você abrir seu olho para isso e pelo fato de que realmente as pessoas elas não vão te julgar do jeito que você imagina, já alivia bastante essa questão do medo, né? Você sabe, Carol, acho que uma boa forma da gente pensar em ressignificar esse medo lá do passado é que quando a gente começa a andar, todo mundo te incentiva. Ai, que lindo, deu passinho. Quando você começa a falar, todo mundo te critica, te corrigindo o tempo inteiro. Então, isso também é uma forma de ter criado um bloqueio em falar. Porque toda vez que você fala, você era corrigido ou você era criticado, é diferente de quando você anda, né? Que todo mundo ai, que lindo, ficou de pé, que bacana. Então, isso eu também acho que é uma forma da gente poder ressignificar. Porque é o que você falou, Carol, se a pessoa não trabalhar isso, se a pessoa não é... Quando a gente fala assim, muitas pessoas falam assim, mas fazer um curso de comunicação não fala em público. Não é questão de falar em público, é questão de falar bem, né? Você não precisa estar em público, mas você falar bem, você colocar a sua ideia, você expor o que você pensa e as pessoas você captar a atenção das pessoas pela tua oratória. Isso faz muita diferença, né, nos resultados que a gente vai ter. Então, fazer um curso de oratória e de comunicação não é só para quem está em cima do palco. É para quem realmente quer ser entendido e quer se comunicar da melhor forma possível, né? Outro ponto que eu queria falar sobre a fala da Carol, ela usou o exemplo da pessoa sedentária que vai começar uma academia, faz errado o aparelho. É importante perceber também que muitas das pessoas que estão na academia também já passaram por aquele ponto. Exatamente. Já tiveram o primeiro dia da academia, as primeiras semanas, e também fizeram exercícios errados. Então, muitas pessoas, por exemplo, ninguém nasceu um grande orador. Nasceu sendo um grande orador. São habilidades que você vai desenvolvendo. Então, você tem que entender que é um estágio inicial e aí você vai desenvolvendo as capacidades, as habilidades necessárias para isso. No caso, falar em público aqui, né? Se você não se propuser a ir lá e fazer, e talvez errar, que todo mundo erra em algum momento, ou deslizar em alguma forma, você nunca vai evoluir, né? Para você conseguir dar o 1000º passo, você precisa dar o primeiro passo, não tem como você pular do 0 pro 1000 sem fazer nada, né? Então, é muito por aí também. Realmente. Agora, tirando o medo, né? Superamos esse tema. Aqui, uma outra coisa que muita gente também mandou mensagem, que foi o segundo mais pedido, eu olho pro meu PowerPoint, eu não sei nem por onde eu começo para organizar a minha loja, por onde eu começo para organizar a minha linha lógica de raciocínio ali na hora de apresentar as minhas informações. Eu não sei o que eu falo primeiro, o que eu falo depois. Eu não sei por onde começar a montar meu slide. Eu não sei nada. Não sei quando começo, quando é que eu termino, etc. E realmente essa é uma preocupação de muita gente e ela é muito genuína. Eu vou dizer assim para vocês, não só para palestra, não só para em cima do palco, mas um dos maiores motivos para as reuniões serem eternas e não saírem do lugar e ninguém conseguir chegar a conclusão nenhuma é a estruturação de como foi montada o discurso da reunião ali, como foi montado o PowerPoint ali, se for o caso, né, de você usar slide. E sobre esse tema, eu vou pegar como base também o livro, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, mas eu tomei a liberdade de dar uma reorganizada na forma com que eles apresentaram os conteúdos que eu vou passar a seguir, para deixar mais didático para vocês, tá? Então eu vou misturar um pouco os temas. Você que já leu o livro vai ver que eu tô falando fora de ordem, mas é porque vai ficar mais didático assim, pelo tempo que a gente tem aqui no podcast. Eu vou apresentar então para vocês agora 5 aspectos de uma apresentação bem feita. Esses aspectos são a invenção, a organização, o estilo, a memória e, por fim, a execução da apresentação em si. Vamos lá, então, para a invenção. O que é invenção? É o que você vai falar. É inventar o que você vai falar. Para você pensar no como você vai organizar as informações, primeiro você precisa ter muito claro um objetivo
Um navio, ele não vai sair do porto se ele não tiver um lugar para ele ir. Não faz sentido nenhum eu sair do navio se ele não vai para lugar nenhum. Primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu objetivo com aquele seu discurso. Já começa por aí. E aí, com o seu objetivo, ele defende que você precisa ter 40 vezes mais conhecimento do que aquilo que você tem como objetivo passar. E que se você tiver 40 vezes mais conhecimento, 90% do seu trabalho ali tá feito. Ou seja, quanto mais domínio do tema você tem, mais fácil fica para você organizar o que quer que seja que você vai falar. Nossa, Carol, mas 40 vezes? Como é que eu vou ter 40 vezes? Pode travar muita gente, né? Ai, não sei, então não vou fazer. Não, pega um tema bem pequenininho e desse tema bem pequenininho, garanta que você tenha bastante conhecimento para falar sobre ele. Você não precisa saber falar sobre tudo. Você precisa saber falar sobre o que é importante ali, para o seu objetivo, o que você quer que a plateia faça com isso. Então, essa é a primeira coisa. Tenha muito conhecimento, até porque o conhecimento, ele vai tirar grande parte daquele medo que a gente falou para vocês no começo do episódio. Se você tem muita noção daquilo que você tá falando, não importa que pergunta venha para você, você tá seguro de que você é capaz de responder. Isso por si só já tira a ansiedade. Outra coisa muito importante é você entender o seu público e entender o que motivaria o seu público a te ouvir. Afinal de contas, o público ele não está preocupado com você, ele está preocupado com a mensagem. E como essa mensagem vai ajudar na vida dele de alguma forma. É isso que vai garantir que seu público preste atenção. Então não adianta nada você sair fazendo um monte de slide aleatoriamente se você não entendeu quem é o seu público e não garante que você vai falar sobre as dores dele, né, no final das contas. Que é o que ele quer resolver. É isso aí. Outra coisa muito importante que ele fala é que o seu objetivo sempre vai ser transformar a pessoa com seu discurso de alguma forma. Se eu não quero transformar a minha pessoa a minha audiência de nenhuma forma, qual é o objetivo de eu estar ali? Primeiramente, né? Nenhum. Se a pessoa vai sair do mesmo jeito que ela entrou, a comunicação não serviu absolutamente para nada, que é o que ele defende. E eu acho esse aspecto muito interessante, porque ele conta o caso de um aluno dele que era super eloquente, ele era bem vestido, tinha um ar de intelectual. E ele terminou o discurso dele e todo mundo aplaudiu e falou: nossa, esse moço é muito inteligente. Isso não é um feedback bom de receber. Não mudou a vida da pessoa. Mas ninguém fez nada do que ele falou, ninguém entendeu o que ele falou. Já começa por aí, porque ele usou palavras super difíceis. Aí, nesse mesmo curso do Dale Carnegie, levantou uma mulher para falar sobre o que ela fazia. Super simples, com um linguajar bem menos técnico, bem mais informal, mas com um brilho nos olhos. E a galera, ao invés de, olha que mulher inteligente, não, a galera falou, nossa, eu vou aplicar isso aí. É diferente. E aí, quando eu li essa parte do livro, eu lembrei muito do Neil. Quando o Neil foi me ensinar a receber feedback, a gente estava numa palestra de uma pessoa, essa pessoa também muito eloquente. Todo mundo, nossa, que pessoa incrível, ela é tão inteligente. Aí meu pai falou, olha... Não é um feedback bom. Isso não significa muita coisa. Sim, é uma delícia receber elogio, mas isso não é um feedback sobre o seu trabalho. Tipo, quanto o seu trabalho realmente transformou a vida do outro. A vida do outro. E essa é uma coisa que no INEX pega muito, que é um dos grandes brilhos nossos, que é, não importa em que curso você está, você vai sair transformado. Porque pra gente, esse é o nosso feedback. É assim que a gente mede se de fato a pessoa conseguiu aproveitar aquilo ali. Então, tá, beleza. Você bateu palma, pessoa incrível, mas sua vida ela mudou? É isso que você tem que olhar. E aí, tanto que, por exemplo, no Master em Comunicação, que é o curso que a gente dá de oratória, a gente faz questão de filmar a pessoa antes e depois. Não só antes e depois, a gente filma ela várias vezes. Porque aí a gente tem o feedback real. Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. Ela realmente tá falando com uma oratória melhor, ela realmente está segura lá no palco.
posicionando os braços no lugar certo, as pernas no lugar certo. A gente realmente tem esse feedback prático de que a pessoa conseguiu sair de lá aplicando e com a vida transformada. E esse é um feedback bom. Então a gente tem que sair um pouco desse ego de querer tudo perfeito e que eu seja aplaudido como a pessoa mais inteligente do mundo e começar a pensar em, beleza, primeiro, vamos transformar a vida desse cara. Mesmo que não seja perfeita a minha apresentação. Tá transformando? Então, valeu. Já começa por aí. Primeira coisa, então, é a invenção. Você conhecer muito bem seu público e como você vai fazer para transformar a vida de quem tá ali. Depois disso, a gente vai para organização, que é onde eu vou encaixar cada uma das coisas que eu tenho para falar dentro do meu objetivo. E aí a gente divide, assim como quase todas as historinhas infantis, em começo, meio e fim, apresentação. Como começar uma apresentação? A dica que ele dá é: comece acelerado. O que é comece acelerado? Por exemplo, você vê muita gente, principalmente em live do Instagram, começando a live no Instagram assim: ô, gente, vocês estão me ouvindo? Tá bom o meu áudio? Ô, vamos esperar fulaninho entrar. Ah, que legal, seja bem-vindo. Ok. Só que a pessoa que vai ver sua live depois, que vai ficar gravada, nos primeiros 5 segundos ela já desistiu de te ouvir. Porque a nossa atenção é um recurso muito escasso e 5 segundos é o tempo que seu cérebro usa para decidir se ele vai continuar te ouvindo ou não. Se você não começar já falando da dor da pessoa, do que ela vai ganhar com o seu discurso, ela desengaja. E aí você perde a pessoa. Então, comece acelerado e comece sabendo exatamente palavra por palavra que você vai falar na sua introdução. Você não precisa saber palavra por palavra do que você vai falar no seu discurso inteiro. Não, isso aí é... Memorizar uma coisa assim seria... Muita coisa, seria absurdo. Mas o comecinho, esse sim, você tem que estar memorizado exatamente as palavras que você vai usar e começar acelerado, para chamar a atenção da pessoa. Depois você pergunta se a pessoa tá te ouvindo ou não, mas os primeiros 5 segundos, preserva e defenda com unhas e dentes, porque é isso que vai garantir que a pessoa preste atenção em você. É engraçado isso, né? Porque tem muita gente que perde tempo falando assim: eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Pronto, já perdeu 5 segundos. Que já poderia ter feito uma pergunta que captasse a atenção. Podia como já ter compartilhado, sem precisar falar que vai compartilhar a reflexão. Isso no Instagram parece bastante. Muito. Bom, e muita gente, por uma questão de querer mostrar humildade ou por insegurança, começa a apresentação pedindo desculpas por estar ali. Eu não sou um bom orador, mas eu vou tentar aqui passar para vocês hoje. Não é assim que se demonstra humildade, já começa por aí. E pode ser que a pessoa acredite em você. E aí ela te acha realmente um orador péssimo, que vai ser pior ainda. Mas isso é uma insegurança da pessoa, né? É que nem aquela pessoa que fica na sua casa, faz uma viagem, alguma coisa assim, vai dar tchau, desculpa qualquer coisa. É uma insegurança da pessoa, né? Vem do medo essa forma de falar, desculpa, eu não sou um bom orador, já colocar pra baixo é um jeito da pessoa diminuir a expectativa de quem tá ouvindo. Mas ela se diminui. Ela se diminui. É ruim fazer isso, né? Não só se diminui, mas diminui a força da mensagem. Exatamente. Eu acho que se você tá ali com um objetivo, tem alguma coisa muito importante que você defende, uma ideia muito importante. Quando você tira o seu brilho, você tira o brilho da ideia, que seria tão bom se as pessoas enxergassem esse brilho, e você acaba... que nem eu vou falar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre esse tema. Também não vale. Tem várias. Tem várias. Não só verbais, mas também não verbais. Tem muita gente que entra no palco pedindo desculpas com o corpo por estar ali. Com a postura assim, falando baixo no microfone, e ninguém entende nada, e todo mundo claramente percebe que você está inseguro ali naquele local. Então também pedir desculpas com o corpo também não é uma boa opção para começar o seu discurso. Bom, para o desenvolvimento, eles não falam muita coisa no livro. Lá no Master em Comunicação, a gente aborda bastante essa questão de como manter a atenção por um tempo maior, né? Por um tempo prolongado ali de quem te ouve, e garantir a didática do passo a passo. Então, se você tiver interesse nessa didática, passo a passo, eu convido que você faça o Master em Comunicação.
Mas uma coisa que ele destaca, que pode ser usada não só no desenvolvimento do tema, mas também na introdução e na conclusão, é a questão de você usar bastante história. Porque a história conecta, a história faz a pessoa voltar a prestar atenção em você. O único ponto que ele destaca aqui é que a história, ela precisa caber dentro de uma organização racional. Não adianta você sair contando um monte de histórias se você não tem um objetivo com essa história. Ele fala que seria como se você jogasse tênis. Você tem ali, né, a demarcação do que é fora, o que é dentro da quadra. Você tem a rede. Se você tira a demarcação e você tira a rede, um saque deixa de ser um saque. Uhum. Passa a ser jogar a bolinha aleatoriamente. Porque você não tem nada que coloque ordem naquilo ali, né? Ou seja, que traduza o que a sua história representa para o seu conteúdo. Então, elas precisam casar muito bem o timing da história que você vai usar, aonde você vai usar essa história, que é o que a gente trabalha dentro do Master e que ele fala bastante aqui também sobre isso. E na conclusão, se você não pode pedir desculpas na introdução, não é na conclusão que você vai pedir, não é mesmo? Então, esse negócio de, por hoje é só, pessoal. Não foi isso que eu tentei passar hoje pra você. Então, eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Essas coisas também não estão valendo. Tem um pesquisador dentro da neurociência, que é o Daniel Kahneman, que a gente menciona todo santo episódio, e esse episódio não ia ser diferente. É o autor do Rápido e Devagar, que ele pesquisa bastante esse tema também, e ele reparou que para a formação de memórias, a gente tende a lembrar muito mais da introdução e da conclusão do que do meio do discurso. Se você tem o meio do discurso perfeito, as histórias super bem colocadas, e você termina a sua conclusão murcha desse jeito, todo mundo vai sair, da sua apresentação. Não vai ser memorável. Agora, por mais que você não seja tão perfeito assim no seu desenvolvimento, mas você termina a sua conclusão com impacto e com chamada para ação, ou seja, quando você propõe um desafio ali para a plateia executar aquilo na vida deles, eles têm muito mais tendência de lembrar daquilo que você falou. Ou seja, boas formas de terminar uma conclusão, tá? Se você deu uma aula, uma boa forma de terminar é com resumo, porque a pessoa precisa se lembrar daquilo, e a repetição é uma das formas da gente lembrar. Se não necessariamente é uma aula, não tem conceitos muito complexos, você não precisa fazer resumo, porque você faz uma citação, uma frase de efeito, alguma história impactante, que é para fazer a pessoa lembrar. Afinal de contas, você precisa terminar lá no alto. E depois dessa história fantástica, citação, o que quer que seja, que chame a emoção da pessoa, você vai lá e joga um desafio, joga uma chamada para ação. Então eu convido vocês a aplicar isso aqui no dia a dia. Afinal de contas, o seu objetivo ali é transformar. E se a pessoa vai lembrar muito mais da sua conclusão, que você use a sua conclusão para transformar a vida da pessoa de fato. Colocando ali alguma coisa prática que ela possa executar no dia a dia. E essa seria uma forma de concluir a apresentação. Existem muitas outras, né? Mas eu acho que para quem tá começando, essa já é um grande passo. Sem dúvida. O próximo tema, agora a gente já descobriu o que falar, quando falar. Agora a gente vai ver como falar, que é o estilo, que palavras você vai usar para isso. E ele dá um exemplo, e eu quero que você perceba o que é melhor em termos de escolha de palavras aqui para vocês. É uma pessoa que gosta de pescaria, tá? E aí ela precisa falar sobre um tema de pesca. Pra mim, não é nada atraente. O Natan já gosta de pescar, né? Pra ele, falar de pescaria é a coisa mais legal do mundo. Mas imagina que a audiência fosse que nem eu, assim, que não tá nem aí pro tema, não se interessa. Como é que você faria uma pessoa dessa? Como é que o Natan faria pra me encantar sobre esse tema? Foi o exemplo que ele deu aqui. Ele fala assim, você poderia começar a sua palestra falando: oi pessoal, tudo bem? Quero falar hoje com vocês sobre a minha última viagem de pesca. Ou, segunda opção: a truta arco-íris é um dos peixes mais interessantes de pescar do planeta. Qual gerou mais curiosidade? A segunda, com certeza. A segunda, com certeza. Por quê? Porque você deixou alguma coisa em aberto. Você deixou um loop em aberto. E a tendência do nosso cérebro é querer fechar. Completar, fechar, né? Completar.
Com que pergunta? Que pergunta que veio na minha cabeça? Por quê? Por que ela é muito interessante de pescar? Por que ela é diferente do outro? Eu saí de uma pessoa completamente desinteressada pela truta e passei a me interessar. Poxa, ela é diferente? Nossa! Eu tirei ela do completo inconsciente para uma curiosidade. Isso é uma coisa que a gente usa muito dentro do modelo de Milton, que é um modelo de linguagem que a gente ensina lá no Practitioner, que trabalha exatamente com essa tendência do ser humano a querer fechar loops abertos. Né? A querer completar informações. Então, toda vez que você escolhe palavras que deixam um loop aberto, ou seja, frases que são incompletas de alguma forma, a tendência da pessoa é querer prestar atenção no que você vai falar em seguida. E aí, sim, ao invés de você explicar por que a truta é interessante, você fala da sua viagem, que é o que você precisa falar, de fato, e aí depois você completa. Aí você usa a sua história para explicar por que a truta é interessante, você fecha a linha de raciocínio. Percebe? Mesma coisa, mesmo conteúdo, só que com uma ordem diferente, com um brilho diferente. É assim que a gente escolhe as nossas palavras na hora de falar. Desperta curiosidade, né? O que usam bastante também, que eu acho interessante, é uma sacada contra-intuitiva, né? A pessoa acredita numa coisa, só que você vem com o contrário. Ah, você sabia que trabalhar 8 horas por dia não vai te fazer se tornar uma pessoa rica? E aí você vai e coloca seu ponto. Algo nesse sentido. Uma vez eu tava mexendo no YouTube, aí tinha um vídeo, 2 mais 2 não é 4. Não, 1 mais 1 não é 2. Aí eu falei, como assim? Vamos entrar nesse vídeo. Era um matemático explicando o assunto dele e eu fiquei entretido o vídeo inteiro. Ele falando com outros temas, por exemplo, uma gota mais uma gota não dá 2 gotas, dá um gotão. E aí ele explicando de um jeito bem divertido, mas que chamou a atenção. Eu fiquei 14 minutos vendo um vídeo que não é muito do meu interesse de matemática, mas ele despertou o interesse em mim, despertou a curiosidade em querer entender o que ele estava falando. Então tem diversas maneiras de você atrair o público para uma coisa que o público talvez nem esteja tão interessado, mas você quer passar a sua mensagem. Tem sacadas muito legais que o pessoal faz. Tem uma dessa que você falou, Nathan, que a Viviane falou que saiu um reels dela esses dias que foi muito acima da nossa média lá no Enex Oficial, que ela tava falando assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você? Não! Isso está errado. E aí, poxa, uma coisa que você ouviu a vida inteira, sei lá, seu pai falar... O que ela tá dizendo que é o contrário disso? Peraí, deixa eu ouvir até o final. E aí ela explica, muito legal. É o nosso... você acha que motivação não importa, o que importa é disciplina? Você tá errado. Esse tipo de coisa que a gente fala também... A gente fala em algumas coisas, né? Por exemplo... se a gente saísse aí na rua e perguntasse para as pessoas se elas são felizes, o que elas iam responder? Sim, a maioria diria que sim. Se você perguntasse para essas mesmas pessoas, você conquistou todos os objetivos? Elas diriam que não. Então a pessoa não é feliz, ela é conformada. Isso é uma sacada contra-intuitiva, né? A pessoa acha que é feliz, mas ela não conquistou os objetivos, ela não parou para pensar nisso. Então tem diversas que dá para fazer. Isso aí. Então, primeira, deixar o loop aberto, deixar sempre um ponto sem nó, para você conseguir dar um nó no futuro, em algum outro momento da sua apresentação. Sacadas contra-intuitivas. E a próxima que ele usa bastante é que, por favor, não usa eu o tempo inteiro. As pessoas não querem saber de você. Elas querem saber da sua mensagem. Então, não é a minha viagem de pesca, porque eu pesquei a tilápia arco-íris, porque eu acordei num belo dia de sol. Não. A tilápia é um peixe fascinante. Por quê? Porque a tilápia... Não sou eu, é a tilápia. Separa. Senão fica um discurso realmente muito cansativo. Egóico. E aí sim, nada humilde. Então, ao invés de você entrar pedindo desculpa e depois sair falando um monte de seria muito melhor se você invertesse isso, né? No final das contas. E a questão da segunda pessoa também. Usar o você. Intercala. Por exemplo, tem muita gente que usa vocês. Você se separa da audiência fazendo isso. Você coloca a audiência, vocês aí, em um grupo e eu aqui em outro. Quando você fala você no singular, a pessoa se conecta muito mais. Eles falam que o Roosevelt, acho que Franklin Roosevelt, ele não via a audiência dele como um conjunto de pessoas.
Ele via como vários indivíduos. É diferente. Você vê uma pessoa, um grupo como um conjunto de pessoas e você vê como vários indivíduos. Porque quando você vê como vários indivíduos, você está olhando para cada um e cada necessidade de cada um. E aí você se conecta muito mais com a pessoa. Então, intercale o uso do vocês com o uso do você. Que aí você consegue atingir todo mundo ali na plateia e manter todo mundo conectado. Então, essa é uma outra escolha de palavras que pode ser muito interessante para você. Além disso, ele coloca usar o bom humor. E depende muito da sua identidade, né? De como você é. Não adianta você fingir uma coisa que você não é. A primeira dica que ele dá aqui é: conhece-te a ti mesmo. Se você não tem autoconhecimento para entender qual é o seu estilo de comunicação, qual é a sua identidade vocal, que é uma coisa que a gente também trabalha lá no Master em Comunicação, fica difícil você querer performar como se você fosse um baita de um comediante, sendo que essa não é muito a sua praia. Mas ele coloca aqui, tenha bom humor, eu faço essa ressalva. Eu acho que o bom humor, ele depende... O tipo de humor depende do tipo de pessoa e do tipo de mensagem que ela precisa passar. Eu não espero, por exemplo, que um apresentador do Jornal Nacional saia falando que nem o Whindersson Nunes, porque não é a função dele fazer isso, né? No final das contas. Por mais que ele seja bem-humorado, né? Existem formas de demonstrar o bom humor. Outra coisa sobre escolha de palavras que ele menciona é que se você consegue fazer seu argumento em 10 palavras, não use 20. Use sempre a maneira mais simples e mais objetiva de passar a sua informação, sem ficar floreando. Depois disso, ele entra em memória, que faz sentido decorar tudo, não faz. Ele não dá muito uma dica prática para como memorizar. A única ressalva que eu faço com relação à memória, mais uma vez, é que tem muita gente que acha que não vai memorizar tudo e acha que precisa saber palavra por palavra. Vai lá e escreve uma bíblia no PowerPoint. Horrível. Que fica horrível, que você só confunde a pessoa que te vê. A pessoa deixa de prestar atenção no que você fala e começa a tentar ler o que está escrito, com uma letrinha minúscula que também não vai funcionar. O PowerPoint, ele não tá ali para ser o seu... roteiro, nem a sua cola. O PowerPoint tá ali para ajudar quem? Ajudar a pessoa que te ouve a entender o que você falou. O conteúdo. É para ajudar ele, não é para ajudar você. Você tem que estar preparado antes. Você tem que ter ensaiado 300 milhões de vezes antes. O PowerPoint é para ele, é para sua audiência. É uma imagem que vai ajudar a pessoa a entender o contexto. É um gráfico que vai ajudar a pessoa a entender o contexto. E tem jeito certo de fazer gráfico também. Storytelling com dados é importante para quem trabalha no meio acadêmico, por exemplo. Mas tome esse cuidado, tá? Por falta de memória, você acaba colocando um monte de coisa ali que só vai atrapalhar seu discurso, ao invés de ajudar. E aí, por fim, a execução. Que é a hora do vamos ver. Beleza, né? Já escolhi minhas palavras, já treinei meu discurso, já resolvi a questão do medo, da ansiedade. O que eu faço com as minhas mãos? O que eu faço com os meus pés? O que eu faço... Pra onde eu vou, né? Pra onde eu ando. Pra onde eu olho. Pra onde eu olho e tudo isso. E ele fala que uma das principais coisas que você tem que mexer é a seguinte. Quando você tá conversando com uma pessoa... A sua voz, ela varia. A ênfase que você dá nas palavras varia. A velocidade varia. E por algum motivo que a gente não vai entender qual que é, a pessoa sobe no púlpito para falar e ela fala monótona, ela fala baixo, ela fala sem variar nada. Voz. E fala todo mundo dorme. Eu não sei, a pessoa se transforma. Baixa o ser do... Não sei, que a pessoa tá lá e faz isso. Muito professor faz isso. Você vai conversar com um professor... Fora ali da sala de aula, o cara conversa normalmente. Chega pra dar aula, é uma monotonia sem fim. Então, primeira dica, converse com as pessoas como se você estivesse conversando com as pessoas. Mas isso é um risco também da pessoa que decorou tudo, né? A pessoa que decorou o que ela tá lendo, ela não muda a entonação que ela fala, a ênfase que ela dá nas palavras, aí fica isso, esse monótono, a vontade de dormir. Quantas vezes eu tive professor na faculdade que o cara tava lá 20, 30 anos e a aula dele era aquela que você sentava e falava, nossa, velho, quero ir embora. Porque ele ficava só lendo. E aí é chato. E outros professores muito mais novos, claro, falando de um jeito descontraído, de um jeito divertido, um jeito que desperta a curiosidade. Com certeza. Essa é a primeira, assim, master dica sobre expressividade que a gente pode dar pra você.
Dê ênfase nas palavras, varie a velocidade. E existem formas para fazer isso, tá bom? Existe uma sequência de variação na velocidade da sua fala e de ênfase que vai provocar no outro um certo estado. Por exemplo, eu quero motivar uma pessoa. Existe uma sequência de velocidade e de ênfase que você usa que traz mais motivação. Eu quero que a pessoa preste atenção porque é um assunto sério. Tá bom. Existe uma velocidade, uma frequência e um volume na sua voz que vai trazer esse tipo de resultado para sua plateia. Isso também a gente estuda dentro do Master em Comunicação. Ele não entra nesse detalhe dentro do livro, ele só fala para você prestar atenção nas suas ênfases, que eu acho que para quem está começando agora é um grande primeiro passo, você já pode aplicar na sua vida, que sim, 90% dos problemas já vão estar resolvidos. Se você quiser dar um passo a mais e aprender qual é a velocidade então que eu deveria, ao invés de ser monótono, aí a gente entra num segundo passo aí. Além disso, ele fala que se você resolver andar, saiba para onde você está indo. Ou seja, não ande aleatoriamente. Se você vai andar, você precisa ter um objetivo. Eu tô saindo aqui do meu púlpito. Eu não vou sair andando aleatoriamente pelo palco. Eu vou sair sabendo para onde eu vou e por que eu vou me movimentar. Existe um motivo. Você tem que ter um bom motivo para você sair de onde você tá e ir para um outro lugar. Ele fala também para você não sair de um lugar e acabar se ancorando em outro, né? Tem muita gente que tá ali atrás do púlpito, aí alguém disse que a pessoa tem que se mexer. Aí a pessoa vai lá, sai, encosta o braço do lado do púlpito e fica ali parado a apresentação inteira do lado do púlpito. Não adiantou nada, foi uma movimentação sem sentido nenhum ali no palco. Ele defende que você tenha 3 bases e que você circule entre essas 3 bases ao longo dessa apresentação e não saia das 3 bases. Não é para andar aleatoriamente, é para ter 3 bases. E eu acho 3 um número bem ok, assim. Ele fala que a sua movimentação ela tem que acompanhar o seu discurso. Ou seja, toda vez que você for mudar de tema, o seu andar é o tempo que a pessoa tem ali na plateia para decantar aquela informação que ela acabou de receber, processar aquela informação antes de você começar um assunto novo. Então, aproveita esse momento que ela está processando aquilo que você acabou de passar para você se movimentar no palco. Assim, você abre um parênteses, fecha parênteses, abre outro e a pessoa consegue entender muito melhor. Você usa a sua movimentação para explicar, para te ajudar a explicar aquilo ali que você passou. Existem outras formas de usar palco também. Existe âncora de palco, que é muito usada por oradores, né, mais experientes, que a gente também aborda no Master em Comunicação. Ele não aborda aqui, mas é muito útil, por exemplo, quando você quer que a pessoa preste atenção e você quer garantir que a pessoa preste atenção, existe uma âncora de palco, né, para isso. Você ancora a atenção da pessoa em uma determinada região do palco. E aí, toda vez que você for para essa região, automaticamente, inconscientemente, a pessoa que te ouve vai prestar muito mais atenção ali no que você quer falar. E existem formas de você ancorar o palco. Eu quero ancorar aqui bom humor, para quebrar o estado da galera, para fazer a galera acordar. Tá bom. Então, toda vez que eu for para essa parte do palco, automaticamente a pessoa vai estar mais receptiva a situações descontraídas, se for isso que eu quero. Então, existe essa questão de âncora de palco, ela é muito útil também. Mas de início, para quem está começando agora, o importante é você saber que você precisa ter um bom objetivo para você sair do lugar onde você está. Esse é o principal. Andar de um lado para o outro sem objetivo nenhum, você vai criar um ruído gigantesco na sua comunicação. A pessoa vai parar de prestar atenção no que você está falando e vai começar a olhar você se movimentar. E não é o objetivo. Você não quer que a pessoa lembre do seu movimento. Você quer que a pessoa lembre da mensagem, para que ela saia transformada. Esse é um grande ponto que ele passa aqui. E uma outra coisa que ele menciona, e que eu defendo muito também, é que, geralmente, a nossa apresentação no ao vivo, ela vai demorar ali cerca de 25% mais do que você quando estava ensaiando sozinho. Então, sempre ensaia para terminar a sua apresentação um pouco antes do horário limite que você tem. Porque ela vai se estender. Não, é batata. A maior parte das apresentações, se não a maioria, ela vai se estender mais do que quando você tá falando sozinho. Porque coisas acontecem. Às vezes você demora mais para entrar, às vezes o slide demora para passar, alguém faz uma pergunta. Se você calcular na risca,
No fim das contas, você vai ter que terminar sua apresentação correndo, passar sua conclusão correndo para fazer bater o tempo ali, porque você não calculou a sua apresentação. Então, sempre calcula aí 25% a menos de tempo do que o máximo que você tem para usar. Também é uma grande saída na hora da execução. E por fim, sobre a execução, na hora de agradecer por estar ali falando. Se você não tem nada a agradecer, não tente fingir. Tipo, estou muito feliz que eu tô aqui hoje, com aquele sorriso amarelo, sabe? As pessoas percebem no seu corpo e na sua voz que você realmente não tá confortável naquela posição. Então, procure, assim, um pequeno detalhe sobre o qual você possa agradecer e concentra nele. Que aí, pelo menos, você sabe que é verdadeiro. A gente já falou sobre isso, a Viviane já explicou isso pra você no episódio Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se não me engano. A Viviane explica essa técnica pra você. Então, na hora de agradecer, pra você ser congruente, vai lá no episódio do Como Fazer Amigos e assiste, que a Viviane explicou bonitinho lá pra você. Gente, esse é um apanhado geral pra você que tá começando e quer se desenvolver. São dicas práticas. Aproveita, se quiser ouvir outra vez o episódio, ouça. Pega ali sua caneta, seu papel, anote, aplique na próxima vez que você for fazer alguma apresentação, alguma reunião, porque é realmente colocando em prática que você vai mudar a sua realidade, você vai perceber nitidamente a diferença que isso faz no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? Sim. Então, se quiser ouvir outra vez, ouve, já salva aqui, já se inscreve no canal e envia o vídeo pro WhatsApp para alguém da sua empresa, para vocês começarem a usar essas técnicas e realmente evoluir, sentir essa evolução. São dicas realmente muito práticas. Se você quiser dar um passo além, eu convido você a fazer o Master em Comunicação, porque lá, como eu disse para você, a gente vai minuciosamente, pessoa por pessoa, aluno por aluno, estudar a sua postura, estudar os vídeos que a gente vai gravar, mexer em cada detalhe, em cada pontinho da sua apresentação, até você sair realmente transformado e até isso sair de uma forma natural, que é o que a gente se propõe. Então, se você tiver interesse, a gente deixa o link aqui embaixo para você se inscrever quando abrir turma. É só você colocar seus dados que a gente avisa quando abrir turma do Master em Comunicação na sua região. Vale muito a pena, gente. Comunicação transforma a sua carreira. É o que faz, de fato, você conseguir aproveitar oportunidades na sua vida e usar todo o conhecimento que você tem da sua área para conseguir transformar o mundo de alguma forma. Fica, então, meu convite para que você se dedique a aprender mais sobre comunicação e vire o jogo aí na sua carreira e na sua vida pessoal também, né? Eu quero também deixar esse convite aí para o pessoal, porque é extremamente importante você saber se comunicar. Se comunicar e saber vender são duas ferramentas essenciais para quem quer ter sucesso profissional. Então, vale a pena a gente se dedicar a conhecer melhor como a gente funciona, saber performar bem numa comunicação, realmente captar a atenção do meu cliente ou do meu colega, do meu chefe, que seja quem for na tua profissão, você saber usar as melhores palavras da melhor forma, o que, como e quando eu vou fazer isso da melhor forma possível. Sejam bem-vindos. Não, isso aí, pessoal. A Carol falou, veja de novo o episódio se você quiser, se você veja, anote tudo e aplique isso na vida de vocês. E, além disso, se sobrar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder ou manda no Inex Oficial que a gente responde com o maior carinho. Tenho certeza que se você está vendo esse vídeo é porque você busca evoluir na comunicação. Então, aplique isso na sua vida que você vai ver os resultados rapidamente. Mas, como a Carol disse, é a partir da prática que a gente vai aperfeiçoando as nossas competências e habilidades. E vamos deixar o convite aí para quem não assistiu, para vocês compartilharem o vídeo, porque tem muita gente que merece e precisa dessas ferramentas, né, Carol? Exatamente. E para finalizarmos, Natan, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Pessoal, meu Instagram é @NatanNegrelli. Eu vou colocar os 3 Instagrams aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você lá. Lá eu posto vídeos. Então, conto com vocês. Espero vocês lá. Manda que veio do podcast que eu fico muito feliz. Vi?
E o meu é @VivianeLauren. Espero vocês também lá. Eu gosto muito de colocar frases também no meu Instagram. Sejam muito bem-vindos ao nosso universo. Isso aí. E você me encontra como a Carol Meirelles. Manda uma mensagem lá, vou ficar super feliz que você veio do podcast. Já manda também suas perguntas aí, que livro que você quer que a gente fale e tudo mais. Vai ser um prazer te ver por lá. Comuniquem-se. E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau.